Abra tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1. Esta palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel. Próximo. Filho do homem, diga ao governante de Tiro que assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, assento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem, não um Deus, embora se considere tão sábio quanto um Deus. Próximo. Você é mais sábio que Daniel. Não haverá segredo que seja oculto a você? Com a sua sabedoria e com o seu entendimento você conquistou riquezas e acumulou ouro e prata nos seus tesouros. Próximo. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o Senhor, o soberano, Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto um Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais violentas nações. Eles empunharão a espada contra a sua beleza e a sua sabedoria e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Amém? Vocês vão pregar junto comigo, tá? Hoje, tá bom? Vocês vão entender. Fiquem aí. Esse texto de Daniel, de Ezequiel, ele está dentro de um contexto onde a gente pega Ezequiel capítulo 28 e 1, e ele vai falando sobre o rei de Tiro. Mas, segundo alguns estudiosos, também se identifica ali Deus falando com Lúcifer. Há uma outra versão que diz que ele estava sobre as pedras afogueadas. Ele era lindo, ele era um parâmetro de beleza. Ele estava desde o início. Então Lúcifer, pela sua beleza, ele era o parâmetro do que era mais belo. E estava tudo funcionando muito bem no céu. Só que você lê um trecho que diz assim que no comércio, tem uma versão que diz que no comércio, essa palavra comércio na sua tradução, ela quer dizer convencimento. Lúcifer convenceu uma terça parte dos anjos. Uma terça parte. Ele convenceu que ele queria ser maior do que Deus. E eu fico pensando, imaginando, quem é em sã consciência que pensa em querer ser maior do que Deus? Sabemos que no céu também existe, o céu é extremamente organizado. Existem os anjos, existem os arcanjos, os serafins e os querubins. Os serafins é aquele que ele tem, se a gente pode identificá-lo dessa forma, a sua graduação mais próxima de Deus. É aquele que estava entre o trono de Deus, talvez é o que estava mais próximo de Deus. Ele estava perto de Deus, ele tinha acesso direto a Deus. E no comércio do seu coração, no convencimento, ele tentou ser maior do que Deus. Essa palavra de convencimento, ele chegou para um anjo e disse assim, você está vendo o poderoso aí? Eu acho que eu posso governar melhor, você está comigo? Algum anjo disse assim, eu estou com você. Ele foi falar com outro anjo e disse assim, não, eu não estou com você. Com isso, uma terça parte dos anjos, que são milhões e milhões de anjos, foram convencidos. Aí eu fico imaginando, a Bíblia não vai dizer isso, mas navega comigo aqui no meu raciocínio. Quando isso chega aos ouvidos de Deus, imagina Deus chamando Lúcifer para uma conversa, sabendo que ele tinha traído, sabendo que ele tinha feito uma das mais altas situações que nunca houvera no céu. A traição. E lembremos-nos que quando Deus cria os anjos, Deus não cria como robô, Ele cria com livre arbítrio. Então os anjos têm o livre arbítrio de adorá-lo. E aí nasce no coração de Lúcifer, eu querer ser mais do que Deus. Aí Deus disse, quem sabe, eu pensando aqui comigo, Deus chama Lúcifer e diz assim, não dá mais para você ficar aqui. Alguém tem que descer, esse lugar não cabe nós dois aqui. Se você me traiu, logo aqui você não pode ficar, você vai ter que descer com uma terça parte dos anjos.
Lúcifer foi expulso do céu. E ele desce com a terça parte dos anjos, e ele desce sobre a atmosfera da terra. Então, Deus, eu acredito e eu creio que houve vamos pensar num raciocínio humano, uma decepção muito grande. Deus se decepcionou da sua criatura, da sua criação, ter o traído daquela forma. E os anjos vêm e caem na terra. Aí nós vamos para Gênesis capítulo 1, aonde começa a narração da criação de todas as coisas. Os teólogos dizem que o versículo 1, quando a gente vai lá para Gênesis, vai lá para Gênesis rapidinho no versículo 1, por favor. Gênesis capítulo 1, ali Deus criou os céus e a terra. Segundo os estudiosos, essa parte, Deus criou os céus e a terra, para o versículo desse capítulo 1, do versículo 1 para o 2, passou anos e anos e anos e anos. E aqui vai uma linha da teologia para entender alguma coisa. Depois você estude e você vai atrás. Lembra dos dinossauros? Você lembra dos dinossauros? Lembra? Aonde que os dinossauros se encaixariam, digamos, dentro da Bíblia? Segundo alguns estudiosos, entre esse espaço-tempo do primeiro versículo para o segundo versículo, há milhões e milhões de anos. E os dinossauros, eles estavam nessa primeira terra, que era essa primeira terra do versículo 1. E aonde que entra os anjos caídos? Agora vai lá para Lucas 10 e 18. Vamos ver se a minha memória está boa. Lucas capítulo 10, versículo 18. A Bíblia diz o que os estudiosos dizem. Que os dinossauros acabaram com o quê? Você lembra? Uma grande explosão, né? Como que chama? Um asteroide muito grande colidiu com a terra e destruiu todos os dinossauros aqui. Agora, irmãos, imaginem vocês, a Bíblia não conta, mas vamos tentar alencar alguma coisa aqui. Imaginem vocês, milhões e milhões de anjos poderosos, que eles não perderam o poder deles. Eles vieram com todo o seu poder, como eles foram criados, colidindo com a terra. Aí Jesus vem lá em Lucas 10 e 18 dizendo: e eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então há um entendimento que no choque da atmosfera de milhões e milhões de anjos, a terra explodiu. E ali começa, a terra era sem forma. Volta lá em Gênesis novamente, versículo 2, e volta no primeiro, Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra, ponto. Você vê que tem um ponto lá. Segundo, vamos lá. E a terra era sem forma e vazia. Aqui dizem, essa linha de pensamento dos estudiosos, que aqui a terra já estava destruída. A terra era sem forma e vazia. Mas um dia, vamos comigo lá no céu um pouquinho. Deus está lá conversando, Deus está lá no seu trono. Deixa eu pensar na minha mente muito humana aqui, muito infantil. Deus conversando, olha para o filho e diz assim: rapaz, olha, uma conversa assim. Lúcifer estava aqui, criei ele, e ele me causou essa dor dentro de mim aqui. E se é que Deus tem a dor, tá? Vai entender o meu raciocínio, por favor, me acompanhe aqui, humanamente, só pensando aqui. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou desistir de criar. Eu vou voltar a criar de novo. Eu vou voltar a criar. Não, eu vou voltar a criar, só que agora eu vou criar diferente. Eu vou criar agora um ser humano, eu vou criar agora uma criatura que vai me adorar de uma maneira diferente. Vamos descer comigo lá para a terra lá. Versículo 3. Vamos lá, versículo 3. Ao primeiro dia, Deus ele começa criando as coisas. Vamos criar. E Ele vai criando as luzes, Ele vai criando. Esse era o primeiro dia. No primeiro dia Ele vai criando a luz do céu. E Ele vai no segundo dia. Vamos lá para o segundo dia. Versículo 9. No versículo 9, então Deus disse: ajunte as águas que ficaram debaixo do céu, e só um lugar aparece da parte seca, e a parte seca Ele chama de terra. Segundo dia. Vamos lá agora para o sexto dia. Quando Deus cria tudo, Ele cria as luminárias, Ele cria a lua para governar a noite, Ele cria o sol para governar o dia. Aí Ele diz lá no versículo 27, vai lá no versículo 27, aí Ele diz assim: então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ou os criou. O versículo 27, minha tradução diz assim: então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus ou criou, homem e mulher, Ele os criou. Então Deus, depois de toda a sua criação,
Ele diz assim, eu vou voltar a criar de novo, eu vou voltar a criar. E Deus é um Deus de reconstrução, você percebe? Que Deus vai reconstruindo todas as coisas. Ele diz assim, eu vou voltar a criar novamente o homem. Aí ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então aqui há um entendimento da interpretação da trindade já colocada aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembrando vocês que quando Deus foi criando as luminárias, criando os animais, Ele foi criando só pela palavra. Sem existir, Ele falava e já existia. Quando foi criar o homem, Ele disse assim, vamos fazer agora a nossa imagem e semelhança. Vamos entender mais ou menos como é que é essa nossa imagem e semelhança. O homem foi criado do quê? Do pó da terra. O pó da terra. Aí eu fico imaginando assim, vamos lá, vamos voltar lá no jardim, vamos comigo lá. Está lá Deus, está o Filho, está o Espírito Santo. O Espírito Santo representa o que na Bíblia? Água. Jesus, ele é o ser humano que viria aqui morrer no nosso lugar. Mas vamos lá, Deus fala para o Filho assim, filho, vai lá e pega agora um pouco do pó da terra. Pega lá um pouco do pó da terra. E ele vai lá e pega um pouco do pó da terra. Vem agora, põe agora com o Espírito Santo, que representa o quê? Água. Aí ele pega e mistura água. Água com terra, acontece o quê? Barro. Agora, água com terra, barro. Espírito Santo, vamos lá, na cronologia da criação. Jesus pega a terra, tá? Eu estou só aqui colocando você dentro do contexto, tá? Você não vai encontrar isso lá não, só para a gente entender aqui. Aí ele vai, mistura e forma o barro. Agora, para quem vai criar, não dá para um criar. O barro foi passado para a mão de quem? Para Deus. E aí ele começa, a Bíblia diz que o oleiro é que ele vai moldando o barro até se tornar perfeito ali. Aí Deus vai criando o boneco, do barro, vai criando e vai fazendo olhinho, vai fazendo narizinho, vai fazendo a cabecinha, vai fazendo um boneco. Aí eu fico imaginando, vamos voltar, sabe aqueles desenhos que ele vai pegando o barro? Boneco de neve, vai fazendo, vai colocando, e ele vai apertando, e estava o bonecão pronto, só que estava um boneco sem vida, faltava vida. Só tem um jeito de dar vida, o sopro de Deus, mas antes do sopro está o boneco sem vida. E aqui, parafraseando, abrindo aspas aqui, está cheio de crente dentro das igrejas reunidas por aí, que não passa de um boneco, tem olho mas não vê, tem nariz mas não sente, tem cabeça, mas não pensa. É um boneco, irmão. É um bonecão. Está lá, sabe o boneco de posto? Que não tem muito daquilo, né? É um bonecão. Tem olho, mas não vê. Deus fazendo milagre. Fala, mas eu não estou vendo Deus fazer. Deus fazendo as coisas. Fala, mas eu não estou vendo Deus fazer. Deus mostrando na cara dele. Eu não estou vendo fazer. Tem boca, mas não fala. Ele não profetiza. Ele não crê nas coisas de Deus. Ele não crê que Deus pode, através da palavra, trazer à existência aquilo que não existe. É um boneco. A ideia era aquele boneco ali, por isso que você vê muitas pessoas dentro da igreja que ele não passa de um boneco. Não vou entrar, senão aqui dá uma pregação só do boneco. Aí de repente Deus falou, não, precisa ter vida aqui. Aí traz aqui o boneco. Aí Deus traz o boneco, olho no olho do boneco, boca na boca do boneco, nariz no nariz do boneco. E Deus pega o seu suspiro e ele agora sopra na boca. Faz barulho aí, Isaac, para mim. Vai tocando aí para mim agora. Faz um barulho aí para mim. Aí Deus pega e sopra na boca do boneco. E quando o sopro de Deus vai na narina do boneco, acontece o quê? Vida. Agora preste atenção numa coisa, irmão. Como é que Deus vai assoprar nas narinas que não tem abertura, está tudo trancado? Aqui eu já aprendo uma coisa. Se Deus falou para você que vai abrir a porta está fechada, mas a porta já está aberta hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Isso, pode estar travado do jeito que for. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Vida. E quando ele traz vida, ele sopra a vida, o boneco se mexe. E a primeira coisa que o boneco faz, eu acredito, ele dobra os dois joelhos, levanta as duas mãos e diz assim: eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor. Aleluia! O homem foi gerado e criado para adorar. É isso que às vezes a gente não entende. Nós fomos gerados para adoração.
E quando ele está lá adorando a Deus, eu acho que Deus fica muito orgulhoso da sua criação. Olha que coisa linda que eu fiz esse Adãozão aí. Meu Deus do céu, mas que homão, olha que homem bonito. Aí quem sabe Adão falando assim para ele: Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu falei: Adão, põe nome nos bicharadas aí. Põe nome nos bichos aí. E Adão foi colocando, chegou a capivara. Da onde que veio o nome capivara? Leão, jacaré, elefante, girafa, jabuti, formiga. Olha o tempo que ele passava lá. Isso aqui vai ser formiga. Por quê que ele colocou formiga? Não, essa aqui vai se chamar jabuti. Por quê? De onde ele tirou isso? Assim, no final, quando ele olha toda a criação, tudo com nome, de repente Deus olha do céu e vê quem? Adão triste. Como é que alguém pode estar triste no paraíso, irmão? Adão está meio triste ali. Eu acho que Deus... E a Bíblia diz que Deus se encontrava com Abraão todo finalzinho de tarde. Deus conversava com Adão. Deus conversava com ele. Ele percebeu ele meio triste. E quem sabe, a Bíblia não diz isso, tá? Mas quem sabe Deus vai conversar com ele. Adão, o que foi que está acontecendo com você? Você está no paraíso, você não tem problema nenhum na tua vida, rapaz. Está tudo bem, você está dando o nome dos bichos aí. Está tudo bem com você, você tem comida do jeito que você quiser. O que está te faltando? Por que Deus perguntou para ele? Ele diz assim: não está me faltando nada, ô soberano. Mas eu estou olhando, que eu estou vendo que tem o jabuti e tem a jabutoa. Tem o leão e tem a leoa. Tem o jacaré e tem a jacaroa. Aí eu estou vendo, acho que está faltando alguma coisa aqui. Está faltando alguma coisa aqui. E viu Deus que o homem estava só. E de repente Deus injeta nele uma adrenalina de anestesia. E o homem, bum, cai. E ele dormiu, não sei por quanto tempo que ele dormiu. Sei que quando ele acorda, ele leva um susto. Eu acho que ela já estava de bobe. Ele leva um susto e diz assim: opa! Agora sim, essa é carne da minha carne e é osso do meu osso. Agora sim, agora eu estou feliz. Mal ele sabia. E eles caminharam junto. Fico imaginando Adão e Eva correndo para lá e para cá, os dois pela estrada fora. Olha o sol e olha a lua, que coisa linda, irmão. Mas quem estava lá? Satanás. E Satanás nunca está contente com o que Deus faz. Satanás desde o início quis acabar com os planos de Deus. Ele diz assim: eu vou fazer alguma coisa. E um dia está Eva lá debaixo de um pé de manga. Não é manga. E chega a serpente. Tudo bem, Eva? Você percebe que as maiores traições surgem com uma coisa muito leve. Tudo bem? Por que você não come desse fruto? Aí ele diz assim: porque Deus falou que não é para eu comer. Mas por que não é para você comer? Olha, uma conversa tranquila, irmão. Cuidado com o que você conversa. Porque às vezes tem conversa tão tranquila que é para o teu mal, é para matar você. Não dá nada não. Acho que o diabo, ele tinha um sotaque. Não dá nada não. Não. Olha aqui. Não dá nada não. A hora que você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Aí ela vai e pega o fruto. Todo mundo diz, né, que é o quê? É uma maçã. Mas desculpa, não é maçã. Ela pega o fruto. E quando ela olha naquele fruto, aí eu fico, bom Deus, ele já tinha passado pela decepção lá em cima, né? E Deus sabe todas as coisas, olhando aquilo, quem sabe, eu na minha mente humana, fraca, infantil. Não faça isso não, Eva. Não, será que de novo Satanás vai conseguir? Não faça isso não. E ela vai. E ela come. E não bastasse, que mulher é assim. Eu tenho que ter você para estar comigo. Aí chama ele, o Adãozão. Bobo, coitado, alegre, apaixonado. Amor, fala vida. Fala vida, come, aqui, ó, que gostoso. Aí eu acredito que ele falou assim: você está doida? Deus falou que não é para comer, dá nada não, amor. Dá
Tá nada não. Lembra de Sansão? Tá nada não, come. Ele, em vez de bater o pé, aqui que manda sou eu. Nessas horas eles ficam gatinho. Não, aqui quem manda não. Traz aqui. Comeu. Quando comeu, novamente foi destruído a ligação que Deus tinha com o homem. E quando ele come, ele percebe que ele está nu. O pecado tomou conta dele. E sabe o que eu entendo aqui? Lembra que eu falei para você que Deus visitava ele todo final de tarde? Deus não deixou de visitar ele. Só que, ao contrário, Adão sabia que tinha errado e tinha se escondido. Sabe quando a gente faz alguma coisa que a gente chega no culto, você não está muito bem, você sabe que você pisou na bola, você não quer muita coisa, você senta no fundinho, é o primeiro a ir embora, você senta ali, você vê que é meio que natural isso. Deus perguntou e começou a chamar: Adão! Adão! Deus já sabia, mas Deus nunca desiste da sua criação. Adão! De repente chega Adão, ele pega umas folhas, coloca para se cobrir. O que foi, Adão? O que foi? Não, eu estou nu. Mas quem é que mostrou para você que você está nu? Aí ele vai culpando a mulher. Aí Deus mata. Ali morre o primeiro cordeiro. Da pele do cordeiro é colocado em Adão e Eva. Ali já identificando Jesus. Deus, ele não desiste da sua criação. Mas toda escolha, ela tem um preço a cobrar. Ele disse assim: Adão e Eva, eu não vou matar vocês, mas aqui vocês não podem ficar mais. Aqui vocês não podem ficar mais. E agora vocês vão sofrer, porque do chão, do suor do teu rosto você vai trabalhar. E você agora, a partir de agora, você vai ter dores de parto como nunca para você gerar um filho. E vocês aqui, nesse paraíso, vocês não podem ficar mais. Eles são expulsos do jardim do Éden. E é colocado 2 anjos fortes, guerreiros ali para impedir que eles entrassem novamente. Eles saem expulsos ali. Agora imagine a primeira criação de Deus serem expulsos daquilo que era o paraíso. E ali rompe-se o contato que Deus tinha com o ser humano. E ali começa toda a trajetória do Antigo Testamento, onde o homem vai tentar se aproximar de algum jeito, de algum modo diante de Deus. E logo no início, lembra mais ou menos quando da Torre de Babel? Você lembra da Torre de Babel? A intenção deles era chegar novamente ao céu. Que todo aquele que já experimentou o lugar sagrado, mesmo fora, sempre vai ter saudade de voltar. Sabe aquela música? Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não pode viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já experimentou uma vez a graça, nunca se esquece dela. E o ser humano passou e tentou de várias maneiras se aproximar de Deus novamente. Mas um dia lá em Gênesis capítulo 12 começa a trajetória de um homem que começaria toda uma estrutura de aproximação do homem diante de Deus novamente. O seu nome era Abraão. Era um homem rico, morava em Ur dos Caldeus. E de repente chega Deus falando com ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e eu vou te levar para um lugar, e você será pai de nações. E Deus foi fazendo promessas consequentemente para ele, que de ti
já seria um que seria, você seria pai de nações. Só que ele tinha 70 anos de idade. Irmão, com 70 anos de idade não é hora de você largar tudo o que você tem. Mas ele ouviu a voz de Deus e ele saiu. Ali começa a trajetória do povo do Egito, aonde dos filhos de Isaac veio quem? Veio Jacó. De Jacó veio os seus 12 filhos, dos seus filhos todos ali, aonde começa a estrutura das tribos de Israel. E eles começam agora a caminhar, e agora começa um novo período, onde eles começam a levantar templos, onde eles começam a adorar Deus, aonde agora para o seu pecado ir embora, eles precisavam sacrificar animais, e Deus agora começa a organizar como nação, começa a organizar como religião, começa a organizar como adoradores. Deus sempre trabalhando com organização, mas o homem tinha perdido o acesso direto que Adão e Eva tinham no paraíso. Mas um dia o tempo foi passando e nada disso ia dando certo, os homens iam se corrompendo, aí chega no último livro, no último livro do Antigo Testamento, aonde há uma ruptura ali. Por mais de 400 anos Deus para de falar com a humanidade, mas um belo dia, uma jovenzinha, por nome Maria, pequenininha, estava ali. De repente é visitada pelo anjo, e o anjo diz assim: salve agraciada, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E ele vai dizendo: olha, o que está aí com você vai ligar novamente o que o homem perdeu no jardim do Éden, hein? Vai ligar novamente. E ela não entendeu aquilo. Ela estava com José, estava noiva de José. José quis pensar assim: não vou deixar essa mulher, não quero, eu vou embora. E de repente, quando ele está indo embora na madrugada, o anjo encontra com ele, fala: não pense em fazer isso, que o que está lá não é de homem, ele vem de Deus. E ele pega aquela criança, e assim que o bebezinho nasce, né, no Natal nós vamos contar bem a história. Ali já vem três reis magos. O que ele vem trazendo de presente? O que ele vem trazendo? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra, todos significados. Ouro só traz ouro para quem é rei. Sem eles saber, já estavam reconhecendo Jesus como rei. Ouro já traz só para quem é rei. Ouro, incenso e mirra. Incenso era aquela fumaça que você acendia os palitinhos e saía um aroma que se usava muito dentro do templo. No Santo dos Santos se usava aquele aroma que saía. O incenso é para adoração. Então lá, ouro para rei, incenso é para um Deus que quer ser adorado. Já reconheço ele como Deus. E mirra era como se fosse um óleo que era usado para untar o corpo. Quando as pessoas morriam no Egito, untava-se o corpo dela e colocava ali. Então 3 coisas já apontavam para aquele bebê: ele é rei, ele é Deus, só que ele vai morrer. Pega aquele Jesus, agora ele vai crescendo. Com 12 anos aparece a história dele. Os pais iam adorar Deus em Jerusalém. De repente todo mundo volta, e de repente eles olham e: cadê Jesus? Jesus não está aqui. Mas Jesus não está aqui, onde que está Jesus? E eles voltam novamente para Jerusalém. Encontra Jesus, 12 anos, conversando com todos os homens da lei, discutindo a Bíblia, discutindo a Torá com eles. E lembrando que com 12 anos um filho de judeu já lia a Torá quase toda. Então não era um absurdo. Até hoje ainda, com 12 anos, a idade, 12 a 13 anos, a idade da maioridade, e ele já lê quase toda a Torá, já decorada. Então ele estava discutindo, estava ali falando, e de 12 anos a Bíblia se cala sobre Jesus. Só que com 30 anos de idade, numa festa de casamento, de novo começa a história. Jesus está sentado e de repente acaba o vinho, e a mãe dele chega para ele e diz assim: meu filho, o vinho acabou. E ele olha para ele e diz assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho a ver com nada disso. E ele volta para o seu lugarzinho. E aí os donos, os serviçais que estavam ali, chegou perto dela e ela diz assim: ó, faz tudo o que ele mandar vocês fazerem, tá? Vocês fazem tudo o que ele pedir para vocês, vocês fazem. Jesus olha ali um casamento, lembrando que casamento judeu demorava aí no mínimo 7 dias. 7 dias era um casamento judeu. Por que o vinho? O vinho, eles ofereciam o melhor vinho no início. Por quê? Porque no final já estava todo mundo bêbado, irmão. Ele jogava qualquer tipo de vinho, para ele estava bom. E aí Jesus olha, e faltar vinho é a mesma coisa, igual o Dani falou aqui, foi no culto dos jovens, né? Faltar vinho no casamento é a mesma coisa de você me chamar para um churrasco e não ter carne. É a mesma coisa: vamos lá comer uma comida japonesa e não ter sushi. É a mesma coisa. Como é que você vai...
vamos chamar para um casamento. E aí não tem o bolo do casamento. Você fica esperando, cadê o bolo? Cadê o bolo? Vamos cantar o aniversário de parabéns, mas cadê o bolo? Cadê o bolo? Falta alguma coisa. Aí Jesus olha para aquilo, pega os meninos e chama assim, ó, tá vendo aquelas talhas que estão ali? Pega a água e coloca ali naquelas talhas. Aí vai lá os meninos, pega e joga a talha. Joga a água dentro da talha. Aí ele diz assim, pega agora, experimenta e leva para o mestre-sala. Porque toda a festa tinha alguém que era responsável para ver se o vinho era de boa qualidade. E a festa estaria andando bem. Aí de repente, ele pega, leva o copo para o mestre-sala. E o mestre-sala pega e bebe. Quando ele bebe, fala, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. Eu já fui várias festas aí, e normalmente o pessoal serve o melhor vinho no início. Mas esse vinho aqui, eles deixaram o melhor para o final. O que está acontecendo aqui? Foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi dentro de um casamento. E aqui abrindo aspas, se o teu casamento está precisando de milagre, Jesus está aqui para fazer milagre dentro do teu casamento. Se o teu casamento está precisando fazer milagre, cadê aqui, Isaac, cadê o barulho? Quer dizer, se o teu casamento está precisando de milagre, Jesus está aqui para fazer milagre dentro do teu casamento. Jesus faz milagre dentro da tua família. Jesus faz milagre dentro da tua casa. Por mais que esteja acabado, eu creio no Jesus que faz milagre. Há milagre. Cadê os casados assim? Faz assim, irmão. Você que é casado. Tem milagre de Deus dentro do teu casamento e da tua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a curar, Jesus começa a fazer tantos milagres, todo mundo queria estar perto dele, começou a chamar os discípulos, um a um. Quantos discípulos estavam perto dele? Quantos discípulos eram? Quanto? 12 discípulos, ele comissionou 70, mas perto dele tinha 12, tinha 3 que estavam mais próximo dele, que era quem? Pedro, Tiago e João, mas tinha um que ele amava, que deitava o ombro no colo dele, quem era? João. Então andava com ele. Mas um dia, nos seus 30 anos para 33, começa a surgir a inveja. Lembra do início? Satanás sempre tentando desfigurar aquilo que Deus estava criando. Satanás falou assim, não, isso não vai ficar assim não. Não vai ficar. Lembra que no início, Satanás já quis matar Jesus. Usando quem? Herodes. Quando ele quis matar todas as crianças até 12 anos. Lembra disso? E aí ele teve que fugir, para ele não morrer. E aqui eu já aprendo uma coisa, irmão. Nem sempre Deus deixa você ficar para enfrentar. Às vezes a saída de Deus é que você fuja. Então fugir nem sempre é sinônimo de fraqueza. Às vezes fugir é sinônimo de cuidado. Ah, você está fugindo porque você é covarde. Não, eu estou fugindo porque Deus está me guardando. E aí ele foge. E aquele menino vai crescendo, 30 anos, e de repente Jesus começa a crescer, e os religiosos têm inveja dele, começam, vamos matar. E foi crescendo o ódio do povo, foi crescendo, e prenderam Jesus. Prenderam Jesus, aquele que veio a esse mundo, que só fez o bem, que curou, não fez mal a ninguém. Prenderam ele. Jesus é levado a Pilatos, Pilatos conversa com ele, vê que não tem nenhum tipo de mal para que pudesse prendê-lo, e muito menos matá-lo. Mas aí Pilatos tem uma ideia na mente dele, que estava num período de Páscoa, e era natural que toda Páscoa poderia libertar um preso. E ele leva Jesus, lembrando que Jesus já tinha sido açoitado 39 vezes, que segundo a lei de Moisés não podia passar de 40. E só para lembrar os irmãos, os açoites eram feitos de homens profissionais, no instrumento mais ou menos de madeira desse tamanho, com uma tira de couro desse tamanho, em cada ponta tinha mais 3 tirinhas com bolinhas de chumbo e dentes de animais. Então conforme batia, aquilo puxava e arrancava pedaços da carne. Pegaram o manto de púrpura que representava a realeza e colocaram em Jesus. Ah, você é rei dos judeus? Então toma o manto aqui. E quando ele estava com o corpo todo desfigurado, o manto que foi colocado, aconteceu o quê? O corpo chupou as feridas. Ah, falar, você é rei? Então falta alguma coisa para você. O quê? Coroa. Pegaram uns espinhos que eu tive a oportunidade de ver, uns 13 centímetros. Uma árvore dura que ainda tem em Israel, dessa planta. Fizeram uma coroa. Empurraram na cabeça dele. O sangue começou a escorrer. Ele é apresentado diante do povo. Colocaram Barrabás, que era um homem mau, era um ladrão, era um arruaceiro. E perguntaram:
quem vocês querem que solte? Lembre-se, Jesus estava no meio deles o tempo todo, só fazendo bem. Só fazendo bem. E o mesmo povo que gritou, Hosana, Hosana, quando eles perguntaram, quem vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? E eles gritaram, solte Barrabás e mate Jesus. E foi crescendo. Mate Jesus, crucifica-o, solte Barrabás, crucifica-o. Não é a mesma coisa hoje? Você não percebe que hoje o bem vence o mal? Você não percebe que nas internets da vida, tudo que você faz de correto parece que é sucumbido, mas todos aqueles ou tudo aquilo que é do mal tende a crescer? Você tem percebido isso? Solta Barrabás, crucifica Jesus. E Jesus agora é sentenciado para morrer. Pega Jesus, dá uma cruz para ele de 50, 60 quilos. Jesus já está cansado. Colocam sobre ele, alguns dizem que levou aquela cruz inteira, outros dizem que só colocaram um pedaço de cima, mas mesmo assim muito pesado. Lembrando que Jesus tinha apanhado a noite toda, Jesus tinha sofrido o seu flagelo de levar chicotadas no outro dia, e ele carregava aquilo. Jesus cai algumas vezes, e uma vez que ele caiu, tinha um sirineu passando, que tinha muita gente ali, e esse jovem sirineu, os soldados pegaram ele e disseram assim, vem cá e ajuda ele. E esse sirineu vem e ajuda Jesus a levar a cruz. Às vezes eu fico pensando, né? Quantas vezes é difícil a gente estar nos caminhos do Senhor. Quantas vezes é pesado a gente estar no caminho do Senhor. E aí a gente conta com quem? Com o sirineu. Quem é o sirineu? O Espírito Santo de Deus. Que ele vai dizendo, eu estou convosco todos os dias. Viu? Eu estou aqui com você. 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 Então deixa eu falar uma coisa. Você não está sozinha, você não está sozinho. Por mais difícil que esteja, o Espírito Santo de Deus está junto com você aí, cuidando de você. Vamos fazer isso? Olha para quem está só faz assim, você não está sozinho. Fala aí para ele. Fala para ele. Fala para ele. Aleluia! Aleluia! Você não está sozinho. Jesus chega num monte chamado Gólgota, um monte chamado Caveira, coloca Jesus ali, jogam ele no chão, esticam o braço dele. Segundo alguns estudiosos, dizem que aquela cruz não era para ele, portanto os braços dele não alcançavam a distância dos buracos da cruz. O braço dele teve que ser deslocado, e quando eles colocam no lugar, começa a primeira batida. Você como ser humano, você acha que talvez Jesus ficou olhando os pregos? Você diz, não, eu acho que Jesus virou aqui, e a única coisa que ele sentia era a batida, e ele fazia, ai. Pregaram, esticaram o outro braço e pregaram as mãos dele. Levantaram os pés, colocaram um em cima do outro. Alguns dizem que foi os pés esticados como está o meu, outros dizem que é meio que de lado, que a dor ainda é maior. Colocaram por cima e pregaram. Levantaram aquela cruz, todos ali em volta olhando para ele, cuspiam nele, xingavam ele, falavam horrores de Jesus que só veio fazer o bem. Lembra ele só veio resgatar o homem e a humanidade novamente. Ele queria levar o homem que Satanás destruiu lá no jardim do Éden. Ele queria aqui resgatar. E estava todo mundo não entendendo, falando mal, xingando ele. Aí uma dessas que Jesus, os médicos dizem que para ele respirar ele tinha que fazer isso aqui, ó. Ele tinha que fazer isso aqui. Para ele respirar ele tinha que fazer isso aqui. Forçar os pés para poder pegar o ar. Aí ele descia de novo. E o povo cuspindo, rindo dele. E uma dessas, ele desce com aquela dor, ele sobe. E ele olha ainda para eles e diz assim, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. De repente, dos seus dois lados, tem dois homens ladrões crucificados com ele, e um dizia, você não é o Cristo, desce daí então, desce daí, salva você e salva nós também, você não é o Salvador, desce daí. E o outro que estava lá, fica quieto, não fala nada, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem, o que ele fez para estar aqui? Ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus com o rosto ensanguentado, com o peso do pecado da humanidade, olha para ele e ainda consegue dizer, hoje tu estarás comigo no paraíso.
Em suas maiores dores, ele diz assim: Eloí, Eloí, clama sabachthani, que ele quer dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu estou sozinho aqui? E eu fico imaginando o céu em silêncio. Deus, ele podia mandar anjos para acabar com tudo aqui, o céu em silêncio, mas era necessário ele dar o último suspiro. Ele diz: Pai, está consumado. O meu espírito eu entrego em suas mãos. Ele morre. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou no meio. Houve um grande terremoto. Todos que estavam ali começaram a perceber: não, era diferente. Aí o soldado que estava ali cuspindo, maltratando Jesus, eles dobram o joelho e dizem assim: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas agora é tarde, ele morreu. E agora vamos fazer o que com ele? Veio José de Arimateia, alguém que pediu: por favor, tira ele daí, deixa eu dar um bom lugar para eu colocar o corpo de Jesus. Ele era um senador dali, e eles vão lá e pegam aquele Jesus, o corpo dele, e levam para um sepulcro até então novo. Jesus morre na sexta-feira. Eu fico imaginando que nesse período o inferno ficou em festa. Acabamos agora de vez. Não há reconciliação de Deus com o homem. Não tem como o homem mais se reconectar com Deus. Dó maior. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador. Seu corpo sofreu em terra sem o filho. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Sexta-feira, Jesus morre. No sábado, um silêncio. Os discípulos todos escondidos, correndo. Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Tem dois textos lindos que eu gosto de ler, que são os discípulos no caminho de Emaús, que eles estão indo embora. E Jesus vai justamente atrás deles. Todos com medo, correndo. Mas ao terceiro dia, acho que o pai olha do céu e diz assim: chegou a hora. Satanás, você tentou acabar com a aliança que eu tinha com a minha criação, mas a morte não vai conseguir detê-lo. Ao terceiro dia, a terra estremeceu, o sepulcro. Fiquemos em pé. Fique em pé. E nada vencerá seu grande. A morte, o rei, ele venceu. Aleluia, cante para imagina a alegria de todo mundo dizendo: Jesus está vivo. Fala aí para quem está solo, fala: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Começaram a se alegrar novamente. Jesus está vivo. Nem a morte conseguiu detê-lo. Jesus está vivo. Ele vive, ele vive, ele vive. E os discípulos
discípulos começam a conversar. De repente, está todos os discípulos escondidos. E de repente Jesus atravessa a parede e diz assim: paz seja convosco. Mas tinha um discípulo que não acreditou muito. Falou: não, eu não acredito muito não pode ser. Me chama aí, deixa eu colocar a mão nas suas chagas. Deixa eu colocar. Jesus tão lindo como ele é. Não, Tomé, vem aqui. Põe as mãos aqui, Tomé. Sou eu mesmo. Põe a mão aqui, Tomé. Sou eu mesmo, Tomé. Eu estou vivo, Tomé. A morte não conseguiu parar. A morte não conseguiu parar. A morte não conseguiu parar. Nosso Deus. Aleluia. Mas eles estavam ficando tristes novamente. Jesus encontra com eles perto da Galileia. E Jesus disse assim: eu vou embora. Eu não vou poder ficar com vocês. Ele falou: mas como assim? Como é que o senhor vai embora? O senhor não pode deixar a gente, Jesus. Não vai embora, não. Fica conosco, Jesus. Não nos deixa sozinho aqui, não. Por favor, Senhor. Não, eu preciso ir. Mas eu não vou deixar vocês só. Não. Eu vou deixar para vocês o Consolador. Ai, talvez o momento mais triste dos discípulos. Jesus vai subindo. Jesus indo embora. Jesus subindo. Quem sabe os olhos dele cheios de... Jesus, não vai não. Não vai não. Nós vamos ficar sozinhos de novo aqui. Aí de repente 2 anjos param do lado deles e dizem assim: o que vocês estão olhando, varões galileus? Porque o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele vai descer. O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele vai voltar. E aí o pecado não terá mais poder contra você, contra a nossa vida. Aleluia. 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 Um dia ele vai voltar. Agora o paraíso foi resgatado. Mas como assim? Porque agora nós temos livre acesso com o nosso Deus. Ah, mas eu sou cheio de pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo o teu pecado. Mas agora você tem livre acesso aonde você estiver. Você pode clamar pelo Senhor Jesus. E é por isso que o diabo ainda luta até hoje para tirar você dos caminhos dele. Você entende agora porque ele luta todo dia para tirar você dos caminhos dele, lançando um monte de seta na tua mente, desânimo. Quem sabe você está desanimada, quem sabe você está parado, congrega, mas faz tempo que você não sente Jesus perto de você. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que um dia estaremos para sempre com ele. Ele sabe. Você tem dó maior? Além do rio azul, um dia as ruas são de cristal. Oh, ali tudo é vida, ali tudo é morte. Quando? Tristeza e dor, tristeza e dor. Quando vai ter? Verei o grande rio, que nós vamos lá. Verei o grande rio da vida. Como ele é? Como ele é? Claro. Crente, verei a face.
Feche os olhos. Cante isso da tua alma. Aleluia. As nações andarão na sua luz. E as portas? E as portas jamais. E a cidade? E a cidade que é de ouro. Eu não sei você. Mas eu tenho saudade de lá. E se você é um crente que já não sente mais a alegria da salvação, eu vou te falar uma coisa: está te faltando Jesus no teu coração. Se você já não sente mais a alegria da salvação, hoje Deus quer fazer novamente um concerto com você. E eu quero convidar, aproveitar esse momento aqui, onde está uma pessoa que quer novamente se reencontrar com Jesus aqui. Vem aqui na frente agora. Ou você que